Oi, turma. Do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda, no capítulo 17, concluindo o trabalho. Novos compromissos invitavam-nos a diferentes instituições em cidades diversas, nas quais as forças do mal se haviam instalado por invigilância dos seus membros. Descuidados em relação à alta responsabilidade resultante do conhecimento espírita, muitos adeptos da sã doutrina, haviam negligenciado as responsabilidades que lhes diziam respeito, abandonando-as sob pretextos injustificáveis, entre eles as ditas necessidades de assumirem novos programas remunerados para atender às imposições existenciais. Acusações de desencanto com outros companheiros em total ouvido que Jesus é o único mestre modelo, não tendo indicado ninguém para ser acompanhado, exceto ele mesmo. Outros, ainda mais insensatos, aturdidos pelos seus conflitos, passaram a transformar o centro espírita em clube de divertimentos ou palco para ocultar as frustrações, exibindo pantomimas ou discursos de complicada terminologia, em esquecimento do objetivo de evangelização das massas atormentadas que lá acorrem em busca de conforto moral e segurança espiritual. Inevitavelmente, as brigas internas pelo poder, que falso poder, as discussões intermináveis por questiúnculas de nenhuma importância a que a presunção atribui autossignificado. As censuras e maledicências foram substituindo as conversações edificantes e o alto nível dos valores doutrinários passou a plano secundário, ensejando as invasões perniciosas dos espíritos frívolos e odientos que ora conspiram contra a legítima cristianização da sociedade. Tendo o espiritismo como instrumento, a mediunidade para a demonstração da imortalidade do ser, qual ocorreria entre os apóstolos e os primeiros mártires do passado, o fenômeno foi se transformando em motivo de exibição com demonstrações adrede programadas para atrair espectadores nem sempre interessados na sua seriedade, e tornou-se um troféu para o fascínio dos palcos e nos espetáculos beneficentes. Nesse capítulo, também a literatura mediúnica experimentou a presença da vulgaridade do aventureirismo, transformando-se em objeto de comercialização sob pretextos nem sempre verdadeiros, gerando confusões entre os candidatos pouco informados. Não pretendemos arrolar referências menos dignas, mas não nos é lícito deixar de referir-nos aos motivos de perturbação que passaram a gerar incompreensões e problemas no coração dos servidores fiéis. Então, assim, o que ele coloca para nós aqui é uma conclusão do que ele falou no livro inteiro, né? E ainda não terminou, porque, como eu falei para vocês, eu vou dividir esse capítulo aqui em 3 partes para a gente terminar na sexta-feira. Ele coloca como tudo começou, está fazendo um resuminho aqui como tudo começou. Na casa espírita é um local sério, tem que ser sério, tem que ser um local onde as pessoas vão... quando a gente assiste a palestra pela primeira vez, eles falam pra gente assim, ou vocês vêm na doutrina pelo amor ou vêm pela dor. Geralmente a gente vai pela dor. Vai porque perdeu um ente querido, vai porque está sofrendo perseguições espirituais, vai porque está sofrendo alguma perda moral, alguma dor de consciência, porque já foi em algumas religiões e não foi sanado as suas dúvidas. Então a gente vai geralmente para a doutrina espírita com dor. A gente frequenta, assiste uma palestra, toma passe, é convidado a fazer cursos, faz cursos, se entusiasma, eufórico, quer ler tudo, quer saber de tudo, quer participar de tudo, depois cai essa empolgação toda e vem as reformas que pessoas novas querem trazer e geralmente estão associadas aos vícios que ela já tem de outras religiões ou de seus próprios conhecimentos. Como a doutrina, às vezes, é muito defasada de pessoal para trabalhar, tem as eleições para ser dirigente na casa espírita, e pessoas novas, às vezes, vêm com ideias novas, como foi falado aqui, de trazer tecnologia maior, né, trazer mais cuidados na casa, gerando mais gastos, e aí precisa de mais dinheiro. Então, assim, dependendo das reformulações dentro da casa, acaba tendo atritos com as pessoas mais antigas, com as pessoas novas, com as ideias novas.
eu estava assistindo um vídeo, eu sou um pouco extremista mesmo, né? Não sei se eu tô certa ou tô errada, não tô aqui para me julgar e também não aceito um julgamento, porque a gente tem algumas escolhas e a gente vai ver lá na frente se essas escolhas estão corretas ou não. Mas eu já peguei alguns palestrantes falando assim, a doutrina, ela não é religião. E se ela não é religião, então a gente não tem que frequentar como se frequenta uma igreja católica, por exemplo. Todo domingo tem que estar lá. Quando eu escutei um palestrante falando sobre isso, eu parei de assistir aquele palestrante. Porque eu falei, falou besteira. Eu morro de medo de falar besteira aqui. Vocês pensam que não? Assim como quando eu fui convidada para fazer palestra ao vivo, falar às pessoas ao vivo, eu tremo na base. Minha perna já treme naturalmente. Para falar às pessoas eu tremo mais ainda. Porque dependendo daquilo que eu falar, a pessoa pode aceitar e acatar e ser uma verdade e fazer o bem, como posso falar besteira, a pessoa acatar e não é uma verdade, ou aquilo a pessoa relutar e falar, não, não aceito o que a Patrícia falou, então não vou mais naquele centro espírita. Porque eu sou extremista. Dependendo da besteira que a pessoa fala, eu falo, não vou ficar perdendo meu tempo para ficar ouvindo isso daí. Alguns pontos de vista que as pessoas têm, eu não aceito. Eu estudei, e pelas obras básicas a gente sabe que espiritismo é religião, é ciência e é filosofia. Então por que eu vou negar essa parte da religião? Ela não tem dogmas, ela não tem rituais, mas ela é uma religião. Ela me religa com Deus, ela me fortifica perante o Criador, ela me induz ao caminho correto através de valores e princípios ditados por Jesus, que, querendo ou não, é um ser ligado à religião. Ele não criou religião, mas ele é um ser ligado moralmente pela religião. É a religião que vai trabalhar essa questão da vinda e de tudo que Jesus fez aqui e faz até hoje. Então, quando eu escutei uma espírita dar palestra dizendo que o espiritismo não é religião, para mim já não dá mais. Eu não vou escutar mais o que ela tem para me dizer. Algumas pessoas vêm com algumas ideias novas. Essa semana eu estava fuçando na internet e eu vi que tem um livro dizendo de reformulações dos livros, das obras básicas do Allan Kardec. Quem são essas pessoas que têm o poder, o gabarito de questionar e de mudar o que o Allan Kardec escreveu? Eu nem pego uma obra dessas, a não ser que seja assim. Vamos estudar para ver o que a pessoa tem a dizer? Mas não que eu vou acreditar mais nessas pessoas do que o próprio Allan Kardec. Se aquilo que eu li dele me fez bem, eu estou seguindo aquilo que me fez bem. Algumas pessoas me questionam algumas situações dentro da doutrina que eu não tenho resposta, mas eu também não deixo abalar minha fé. Eu falo, olha, você quer acreditar, né? Acredite aí no que é bom para você e deixa eu continuar aqui acreditando naquilo que é bom para mim. Não vem me desestruturar, né? Me tirar o equilíbrio daquilo que eu já conquistei. Eu não acho errado o evangélico, porque geralmente o evangélico é mais, né, duro, mais inflexível, né? Eu acredito nisso e acabou. E não aceita nada dos outros, e não escuta os outros. Eu não recrimino, não. Porque se abalar a fé dele, ele vai sofrer com isso. Então, se aquela fé dele está fazendo bem, ele tem que continuar mesmo, ele está correto. Ele não está errado. Ah, mas ele é muito assim. Não, deixa ele assim, porque está fazendo bem, está se transformando moralmente, então ele está no caminho correto, porque é isso que Jesus quer, que a gente se transforme moralmente. Agora, começa a mudar muito as coisas dentro do centro espírita, começam a trazer muitas ideias novas. Às vezes complica o meio do caminho. O meu centrinho de coração, eu tô lá desde os 16 anos e eu vi muito pouca coisa mudar. E o que mudou, assim, eu não vejo mudar a estrutura. Eu vejo mudar, assim, as apresentações, né? Eu vejo mudar o aspecto, às vezes, até um pouco físico do centro, mas bem pouquinho. Né? E eu não vejo aqueles saltos que eu vejo por aí afora, que tem centros que começam um dia com uma portinha, daqui a pouco já vira um casarão. É perigoso essa questão, principalmente quando envolve dinheiro, porque o que é orientado pela espiritualidade para nós? A caridade não é dinheiro, a caridade não é doação em dinheiro. Onde existe essa história de muito dinheiro, a gente tem que correr. Uma coisa é pagar água, luz, os utensílios de limpeza, higiene de uma casa.
né, uma reforma. E outra coisa é dinheiro, dinheiro, dinheiro. A espiritualidade já fala, onde tiver muito essa história de dinheiro, corra dali. Onde houver muito show, né, muita exposição. Eu vi, acho que foi a Maíse Braga falando, se eu não me engano foi ela. É que a minha memória não me ajuda muito, mas eu acho que foi a Maíse que falou, né, que hoje todo lugar tem pintura mediúnica. Qualquer rabisco que a pessoa faz, pronto, é a Tarsila Amaral que estava ali. E não é bem assim, né? Qualquer música que a pessoa canta, foi o Beethoven que me intuiu. E não é bem assim. Então, nós temos que questionar as situações, essas pessoas que estão trazendo nomes importantes para dentro da doutrina, como se eles fossem médiums assim, de alto gabarito, que tivessem condições de entrar em comunicação com espíritos mais elevados. Tem muita enganação no meio espírita, muita, mas muita mesmo. E nós temos que descobrir essas fraudes para combater. Caso contrário, existem os conflitos trazem as vibrações negativas que atraem os espíritos mais atrasados, que gostam, que se comprazem dessas confusões e que fazem com que a doutrina se torne apenas um antro de brincadeira, um antro de perda de tempo, onde as pessoas vão e brincam com a sua evolução, perdendo tempo. E nós perdendo tempo para evoluir é atrasar o lado, inclusive, da evolução do nosso próprio planeta. Nós temos que levar mais a sério essa questão mediúnica, mais a sério essa questão de ser espírita. Por isso que muitas pessoas desistem de ser espírita. Porque uma coisa é você ir numa igreja evangélica ou numa igreja católica e o padre vai ser o cara que vai te conduzir, o padre ou o pastor vai ser o cara que vai te conduzir para a vida no céu ou no inferno. E outra coisa é você entrar no espiritismo e ser responsável pelos teus próprios atos, você ser cobrado pelos seus próprios atos. Aí muita gente desiste disso, porque não aceita ser cobrado. Tá bom? Porta, gente. Até mais.